Pessoal, hoje começando aqui mais um podcast da TJ, para quem sabe, a gente fala aqui muito sobre empreendedorismo. Hoje não deixa de ser mais uma noite de empreendedorismo, que é a igreja Paixão por Almas, uma das igrejas que já ganhou a minha admiração, né, pai? Aqui em Breves eu sempre falo sobre uma igreja que empreende, né? Uma igreja que está à frente de muita coisa que vem acontecendo em Breves. Só que hoje mesmo nós vamos falar de um evento que está acontecendo aqui em Breves, que é o evento aqui que a igreja PPA está fazendo, que é a Conferência 2022, que temos à frente aí um amigo já da casa, né? Meu amigo aí, pastor Alex, à frente desse evento. O pastor Alex já é um amigo nosso, já veio aqui um podcast também, né, pastor? Também temos aí o nosso convidado que veio diretamente de São Paulo, o nosso amigo aí, Moisés Nascimento. Moisés, seja bem-vindo à nossa cidade. Você já veio, né, na verdade, 3 vezes? Já vim. Já é a terceira vez com essa. Terceira vez. E temos aqui o nosso amigo também, Moisés, acabei de falar com o Moisés. Temos o nosso amigo Daniel. Daniel também já conhece Breves. Fala, galera, boa noite, já conheço. Que é a terceira vez, né? Terceira vez que a gente tá aqui. E já me sinto um cidadão brevense aí, já. Que bom, massa. Já aproveitando, comendo açaí pra caramba. Glória a Deus. Esse aqui é o meu velho que tá comigo, né, pai? Todo podcast estamos juntos aí, para quem não sabe, é meu sócio nas empresas aí. E é um prazer ter um sócio, um mentor, né, que tá comigo aqui, cuidando de tudo. É aquele paizão, né, que fica à frente toda hora. Cuidado, não vai, tá voando muito, volta. E Alex, você que tá à frente, fala um pouco pra gente aí desse evento que tá acontecendo em Breves. Fala um pouco pra galera aí como é que vai ser. Deixa eu falar aqui, eu acho. Fica à vontade, Boa noite aí. A essa equipe, né, que já recebe a gente com muito acolhimento, com muito carinho, a gente se sente em casa aqui na TJ. Mais uma vez a gente está aqui no podcast e agora para falar um pouco do evento que a gente vai estar realizando nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no caso sexta, sábado e domingo aqui no CEDEP. A conferência ela já acontece há alguns anos e desde o ano passado a gente já teve o privilégio de ter o Moisés com a gente, o pastor Moisés, o Daniel, que são amigos que a gente construiu nessa caminhada e a gente vê o reino se movendo sobre a vida deles e traz eles aqui para poder também derramar algo sobre nós, assim como eles levam um pouco daqui, né? Então a conferência, o objetivo dela é manifestar o reino de Deus sobre essa cidade. E a gente prepara esses 3 dias de evento, acreditando que Deus vai fazer assim algo poderoso nesses dias. Que só lembrando aí pra galera que tá assistindo que o evento vai ser no dia 4, 5 e 6, né? Isso, de novembro. Sexta, sábado e domingo agora, esse fim de semana já. Esse evento que o pastor tá trazendo aí. Parabéns, viu, pastor? Amém. Como eu já lhe falo há muito tempo, as ideias e você tá à frente desse projeto grandioso é muito importante. Moisés, fala pra gente aí a terceira vez em Breves. Thiago, boa noite. Eu esqueci o nome do seu pai. Esse aqui é o mais conhecido como Nego. É Nego. Nego Góes. Nego. O nome da realidade é José, né? José do Egito. Isso é Nego Góes. Prazerzaço estar aqui. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto muito amado, abraçado, né? Não só pelo Alex, mas pela cidade toda, a galera que a gente tem contato. E eu tô aqui a terceira vez, todas as vezes foram incríveis. Eu costumo dizer que eu não venho aqui para simplesmente passar algo, venho aqui para aprender muito, né? Eu acho que o Alex fala uma frase e resume bem isso. O melhor de Breves do Marajó são as pessoas. Sim. As pessoas estão aqui. Todo mundo que a gente recebe aqui, vocês que vieram de São Paulo, todo mundo que a gente recebe, amigos que vêm aqui, conhecer o que a gente faz aqui, trazer um pouco também, somar com a gente aqui na região, é muito importante, porque Breves é uma cidade acolhedora. Breves é uma cidade que acolhe todo mundo que vem, a gente leva todo mundo aqui com muito carinho, com muito amor, e esse é o brevense. O brevense, eu tenho um amigo do meu pai que falou pra mim, o brevense, ele é incrível, ele é capaz de sair da rede dele e dar pra ti. Ele vai dormir em outro lugar, mas tu dorme na rede dele. Então, o povo é acolhedor mesmo aqui. É um povo abençoado. É uma cidade abençoada. E falando mais um pouco sobre o evento, Daniel, fala um pouco aí pra gente aí como é também essa vinda a terceira vez. Terceira vez, cara, e como eu falei, eu me sinto em casa aqui, justamente por essa recepção, né? A gente percebe que todo mundo aqui, em breve, todo mundo lá da igreja, cara, é incrível. Esse cara aqui, ó,
Um cara incrível. Paizão, nunca vi alguém igual. Igual como você falou, né? O Brevense tem algo diferente, né? E pra gente que vem de São Paulo lá, que é uma realidade talvez um pouco diferente, correria, toda aquela questão de toda aquela correria, muitas vezes a gente não vê isso no dia a dia, né? De você sentar, né? É engraçado que todo lugar que você vai na casa de um Brevense aqui, sempre tem uma mesa pra você comer. Aí você sai, cara, daqui, você volta com pelo menos uns 10 quilos a mais aí. Né, mas sou grato. Um açaizinho com farinha, né? O quê? A primeira vez que a gente chegou aqui pra comer açaí a gente estranhou, mas cheguei, já comi hoje, já tô familiarizado, né? Mas, cara, é incrível mesmo. Eu sou grato a Deus pela união que a gente fez aqui, por poder estar aqui a terceira vez. E já tô fazendo até planos para voltar mais vezes, curtir as férias aqui, ficar aqui com o pessoal. Cara, e esse evento que vocês estão trazendo para Breves também, as conferências, né? A gente acompanha a conferência, pastor, em todo o Brasil. As conferências, elas são transformadoras. Assim como a igreja tem um papel, a gente estava conversando agora há pouco, antes de rolar o podcast, a gente estava conversando um pouco falando sobre igreja, né? Tem muita gente que conhece a igreja, o que as pessoas falam, mas não conhece de verdade a verdadeira essência da igreja, né? A verdadeira essência da igreja existir, o porquê ela existe, entendeu? O porquê ela está ali cuidando de todo mundo. Como ele falou, uma palavra que ele falou para você, um paizão, né? Eu acredito que um líder, a liderança de uma igreja é isso, é a gente cuidar. Eu costumo dizer também que aqui a gente tem uma liderança, eu tenho uma liderança. A minha liderança aqui na empresa, ela não é só de empresa, ela é uma liderança que a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar do nosso colaborador, a gente tem que cuidar de tudo aquilo que está sobre a nossa mão, de tudo que Deus colocou, porque isso aqui também é um ministério, isso aqui foi criado por Deus e toda essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui nesse lugar agora, isso aqui foi um milagre de Deus na minha vida. Então a gente tenta cuidar disso aqui com muito amor. E a gente cuida de todos que estão aqui, inclusive dos clientes, como o papai falou. Todos os clientes que vêm aqui são muito bem recebidos. E a nossa forma de vender aqui é bastante diferente de todo lugar. A gente não está preocupado com a venda, e sim como nós vamos transformar a sua vida. De que forma nós vamos fazer isso. Então a nossa preocupação maior não é com o produto em si, mas sim com o que nós vamos fazer na vida de quem está recebendo esse produto. Então essa é a verdadeira essência de uma liderança, tá? E fala um pouco pra gente aí como vai ser essa ação aqui na cidade, o que Deus vai fazer naquele lugar. E a galera a galera que vai participar deve estar curiosa para saber como é a conferência. Fala um pouco pra gente aí de como... Só um momento, Thiago, aí eu escutei o pessoal falando, tem um colega que ele falou sobre essa conferência. A gente, quando vê um comentário muito forte, muito positivo, aí vai despertando aquela vontade de estar lá, e eu vou estar lá, mano. Não vai ter... É bem aqui perto, meu vizinho. O CEDEP, né? Uma conferência, uma conferência, ela é muito forte, né? Grandes coisas vão acontecer aqui no lugar. Eu tenho certeza que o poder de Deus irá se manifestar. Então, para quem tem dúvida do que é uma conferência, fala um pouco para a galera aí o que é uma conferência, o que vai rolar, os bastidores, o que nós vamos ter. Né? PPA, não. PPA é a Paixão por Armas, né? Para quem não sabe. Isso, nossa sigla aí. A conferência, eu vou até falar do tema, né? Esse ano a gente está trazendo um tema. Ano passado a gente falou muito sobre manifestar o reino, né? E o que vai acontecer nesse segundo ano está linkado, né? Está muito ligado àquilo que é uma continuidade. O tema desse ano é fundamento de uma igreja saudável. A gente vê hoje uma imitação, muitas vezes, do que é a igreja, do que é essa igreja. Eu acredito que muito pelo sistema de crença com que muitos de nós passamos a conhecer. Muitas vezes nos apresentaram a igreja e diante da nossa, do lado leigo, a gente aprendeu a ser igreja nem sempre de uma forma saudável. E acaba manifestando o que é essa igreja não de forma saudável. E a gente tem entendido que há um tempo de alinhamento que Deus está trazendo para revelar o que é a verdadeira igreja. Por muitos anos a gente se prendeu em entender que igreja era uma denominação, era uma placa, era um conjunto de 4 paredes, quando na verdade a igreja mais ela é manifestada fora de uma instituição, muitas vezes, de uma estrutura de 4 paredes do que dentro dela. Que o que a gente vai manifestar dentro dessa estrutura, o que a gente vai viver nessa estrutura é uma manifestação daquilo que a gente constrói diariamente, porque a Bíblia é um livro de relacionamento. Então o que a gente quer trazer dentro dessa conferência é levar, né, as pessoas a uma consciência do que é ser igreja, de como realmente estabelecer uma igreja orgânica, que vai mover a transformação através da vida das pessoas. Eu acredito que a forma nesse tempo de se pregar o Evangelho
não está em ensinar e manifestar o Evangelho, não está em preparar um bom sermão e reunir muitas pessoas e ministrar uma boa pregação. Acredito que nós estamos vivendo um tempo que a forma de se manifestar o que é a igreja é você ver a pessoa com a necessidade e levar a transformação para esse ambiente, seja no empreendedorismo, seja na questão social, porque quando a gente olha para Jesus, ele ensinou as pessoas um caminho, mas ensinou muito mais, ensinou através de uma pedagogia, de uma didática, mas ensinou muito mais através do relacionamento. Porque ele pegava a realidade de pessoas, ele mudava o ambiente, a mentalidade, a questão social e espiritual. Então nós queremos, como igreja, entender, trazer esse entendimento saudável do que é a igreja, para que a gente possa realmente levar um discernimento correto para as pessoas e a gente possa manifestar o reino por meio desse lugar. Então a conferência ela vai ser realizada em 3 dias. O objetivo dela é reunir pessoas, trazendo o entendimento que é a igreja saudável, para que as pessoas sejam imersas nesse lugar, o coração seja encharcado, o espírito realmente traga um avivamento e elas saiam de lá e vão manifestar nos 4 cantos dessa cidade aquilo que o Senhor está liberando. Assim como no Pentecoste, aqueles 120 foram reunidos e o que foi a palavra de Deus? Permaneça até que do alto seja descido, seja manifestado, derramado o Espírito Santo. Então o que vai acontecer nesse dia, nós vamos nos reunir num lugar e vai haver uma manifestação sobrenatural do Senhor, onde nós vamos ser cheios dela e nós vamos sair daquele lugar para manifestar aqui do lado de fora. E o mais importante a gente colocar em pauta é essa modificação que a igreja vem se modificando, né? Tem gente que ainda tem, eu não sei se é do seu tempo, pai, sobre a igreja, né? A igreja antes era aquela coisa muito fechada. Era. O senhor até comenta comigo hoje, porque hoje eu sou evangélico, tá? Eu sou convertido há 7 anos. O meu pai é católico. E a gente se dá super bem a nossa relação, porque quando a gente vai falar de Cristo, quando a gente não fala de religião, a gente fala do amor de Deus. Então o amor de Deus, ele está em todo lugar. Ele está aqui com a gente, ele está na igreja, está lá com ele. Vai depender da sua conexão ali com ele. E a gente fala muito sobre isso, né, pai? Sobre igreja, modernidade. Porque antigamente ele fala do meu tempo, parece que eu tô com 100 anos esse cara. Aí era assim, eles valorizavam mais templo do que propriamente o conceito religioso, entendeu? Porque às vezes o templo ele é muito bom de se reunir, aonde tem mais de um falando sobre Deus, lá eu estarei presente, né? Isso aí a gente prega muito no templo, isso aí, as igrejas, né? Como ele está falando aí, entre as 4 paredes, isso aí hoje em dia a religião ela extrapola isso, a religião ela tá os conceitos espirituais, ele está no dia a dia da gente, ele está fora da igreja, ele está na tua casa, está no teu trabalho, está aqui dentro, está entre nós, está no nosso passeio, num sítio, ele está aí, entendeu? Aí hoje em dia, os líderes religiosos, assim como o Alex aí está falando, eles dão mais ênfase nisso, né? Eles dão mais valor nesse tocar em Cristo fora do templo, entendeu? Claro que dentro do templo ele é muito valoroso, porque a gente se sente mais tranquilo, mais bem, como se diz, abençoado, parece lá dentro assim. Mas ele fora é muito importante também. O Alex faz esse trabalho muito bem. Eu acompanho os trabalhos sociais dele aqui, inclusive lá o teu centro de reabilitação. Tem um centro de reabilitação, né, da Igreja Paixão por Almas. E ali também é um trabalho muito forte, não é, Alex? Sim. Trabalho feito ali. Eu cheguei a fazer uma visita lá quando... Em 2016, eu acho que ainda não estava com vocês. Era só um sítio lá, né? Depois vocês iniciaram o trabalho lá. Mas a gente acompanha o trabalho lá e o trabalho é muito importante, né? A gente vê muitas pessoas que vão ali em busca de se cuidar, em busca de transformar, mudar. De ajuda, né? Nem todos conseguem, né? Porque se falar de vício, de drogas, de dependência química, é um assunto muito forte. Eu sempre falo, lá na igreja tem algumas pessoas, tem uma moça que também se converteu há pouco tempo, ela veio do mundo das drogas, entendeu? Hoje falar de droga na mesa dos filhos, das crianças, tem gente que ainda acha que é um assunto muito pesado. Não é não, ele está aqui, ele está no nosso dia a dia. Presente. Então se a gente não proteger quem a gente ama, porque isso é um caminho meio sem volta, entendeu? É um caminho muito difícil. E a medicina, ela tenta explicar uma coisa. Eu sempre falei que droga, ela tem um só caminho. Quem cura é Jesus, é Deus. A medicina, ela tenta provar várias coisas sobre a droga, mas no final de tudo, a gente só vê quem é curado é aquele que aceita Jesus, se arrepende
e se entrega, ele é curado. Isso a gente acompanha e a gente sabe o quanto isso é forte. E a paixão por almas, né? Ela faz esse trabalho excepcional. Eu vou lá visitar de vez em quando, Alex. Eu tenho um grande amigo lá dentro, um amigo de infância mesmo. Tá lá e eu vou lá e tal. Hoje em dia... É importante, né? Porque quando as pessoas daqui visitam, passam a conhecer, acho que quem está lá dentro se sente valorizado, né? Porque a sociedade acaba discriminando, rejeitando, e isso interfere muito na restauração. Quando existe alguém que acredita neles, pessoas que não acreditam em si mesmas, isso é muito importante para incentivá-los a romper com essa realidade de dependência, de escravidão. E a gente tem visto que por meio desse caminho muitas pessoas têm sido restauradas. É o trabalho fora do tempo. Sim, sim. Os ensinamentos espirituais fora do tempo. É ser igreja mesmo. É ser igreja em qualquer momento, em qualquer espaço. E é muito difícil o que tu tava falando agora, para quem tá na situação, né? Hoje eu tava fazendo um vídeo, eu tava falando sobre dupla identidade. Tava fazendo uma leitura essa última semana e eu tava lendo um trecho onde falava que a gente tem dupla identidade, a gente tem duas identidades. A gente tem aquele eu que desiste de tudo muito fácil, não acredita, tudo vai dar errado. E existe aquela outra identidade que acredita, que crê que vai dar certo, que vai para cima, acorda todos os dias. E essas identidades, elas ficam ali entre brigas durante o dia. Uma crê, uma não acredita e a outra acredita que vai dar tudo certo. Então, quando a gente consegue identificar essa verdadeira identidade que a gente tem, uma vai florar mais maior do que a outra e a gente consegue descobrir quem a gente consegue sair de certas situações que eles estão vivendo muito forte. Às vezes um assunto como identidade para eles, às vezes nunca ouviram falar. E quando a gente leva de uma forma bem clara e objetiva, eles começam a entender. E é um trabalho muito diferenciado. Falado pela gente, né, que tinha amigos já há muitos tempos, assim, ele capta mais a mensagem, né, cara? É bom demais. A igreja do pastor Alex aqui é excepcional. Vocês sabem disso, né? E o pastor Moisés, fala pra gente aí como vocês recebem essa missão de ministrar em conferência, principalmente aqui no Marajó. Como você falou, é a terceira vez que você vem, mas eu acredito que toda conferência tem algo especial. Eu acredito que a segunda foi bastante diferente da primeira. Essa terceira vai ser muito diferente da segunda. Eu acredito que cada uma tem um momento único. Como está sendo esse momento para vocês entrar aqui de volta? Expectativa, né? Expectativa. Isso que dá aquela expectativa. Eu costumo dizer o seguinte, a palavra, quando a gente vai definir conferência, a própria palavra já define. É conferir. A gente vai se reunir para conferir de fato aquilo que está sendo comunicado, mas não por nós. Eu acho que esse precisa ter o primeiro entendimento. Deus está comunicando algo sobre o globo. A palavra conferência, você está falando, eu ainda não tinha visto por essa ótica. É isso aí. Então, você vai lá para conferir. Então, toda conferência, ela trata dessa realidade. Então, todos lá estamos, de alguma forma, conferindo aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está comunicando. Se, de repente, é uma conferência de medicina, você vai lá para ver o que a medicina está falando, né? E trazer essa nova panorama, nova visão, esse entendimento, né? Ver se é aplicável. Mas quando se trata de conferência, né, na igreja, eu costumo dizer o seguinte, para mim é uma responsabilidade muito grande. Como você vê, Moisés? Eu vejo como uma baita de uma responsabilidade. No todo, quando eu trato a minha vida com responsabilidade cristã, tudo que eu faço comunica algo. O meu modo de viver comunica alguma coisa. E eu digo o seguinte, nós temos, na verdade, que entender que quando, por exemplo, eu vou para uma conferência e comunico de cima de um púlpito, eu estou comunicando algo que é eterno. Eu estou falando de algo que retrata a eternidade. Eu estou apontando a eternidade. Consegue entender isso ou não? Porque a forma como eu comunico vai apontar para aquela pessoa um destino. Ou seja, ela vai viver a eternidade dela debaixo daquela realidade, daquilo que você está gerando, construindo em Deus. Então eu posso apontar o cara para ele viver uma vida com Deus na eternidade, ou eu posso apontar o cara para viver uma vida de desgraça no inferno. Uma escolha. Então eu comunico. Quando eu estou aqui como pastor e eu falo, para muitos o que eu falo pesa muito. Mas mais do que isso, a gente precisa entender que essa responsabilidade pesa sobre todos.
Então, quando eu começo a entender e eu tento conscientizar, principalmente aqueles que estão mais próximos de mim como igreja, de que hoje nós temos uma responsabilidade. Minha responsabilidade como cristão não é na igreja no domingo. Uma coisa interessante para você ver, quando começou o avivamento da Inglaterra, um sapateiro chegou para John Wesley e falou assim: como que eu ajudo no avivamento? Como eu posso contribuir no avivamento? Ele falou: faça sapatos bons num preço acessível. E ele falou: mas o que tem de espiritual nisso? Ele falou: não é sobre ser espiritual, é sobre trazer a realidade do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, quando eu faço sapatos bons num preço acessível, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo justiça. A gente levando isso para os negócios tem tudo a ver. Tá entendendo? E é justamente isso. Por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica em São Paulo. Tem 12 anos que eu tenho essa oficina. Então, qual é o diferencial da minha oficina? Honestidade. Na verdade, teria que ser o quê? O padrão de toda oficina. Mas eu faço um trabalho excelente num preço justo. Entende ou não? Entendi. Então, isso é a minha contribuição com o avivamento. Entendeu ou não? Então, se a gente conseguir entender tudo isso que a gente está gerando nesses dias, tudo que a gente está construindo, tudo que você está fazendo, está comunicando algo, a responsabilidade, a visão muda. Entende? Você não vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque Paulo falou: tudo quanto vocês fizerem, não façam como para os homens, mas sim como para Deus. Então é tudo, cara. Tudo que você faz, se você quer honrar a Deus, precisa ser com excelência. Precisa ser algo justo, onde aplica a justiça. Mas a gente olha simplesmente para a vertente, como o próprio Nego disse, né? O Sr. José disse, olha para a instituição. Mas o que Deus vai pesar de fato, mano, é o quanto você carrega essa verdade para fora. Quando você comunica isso com a sua vida. Porque os fariseus eram perfeitos no cerimonial. Entende ou não? Eles eram perfeitos no rito, no cerimonial. Davam os dízimos até do que Deus não pediu. Só que eles negligenciavam duas coisas, a justiça e a misericórdia. E Jesus reprovou o ato dele mesmo, ele sendo os caras muito bons. Existe hipocrisia. Então o fim de tudo é isso. É manifestar como as pessoas olham o Tiago. Como as pessoas olham o Nego. Entende? Então o que você faz? Glorificam a Deus pela sua vida? Essa imagem, né, que a gente passa, né, na verdade, é a imagem e semelhança de Cristo, né? Quando a gente se converte e aceita isso como algo na nossa vida, eu sempre falo isso para a equipe, entendeu? Independente do que vai acontecer, você tem que passar a verdade e a transparência. É isso aí. Porque quando a gente passa a verdade e a transparência, a gente está alinhado não com aquilo que o comércio, que o mercado e que o capitalismo quer, mas aquilo que a gente acredita, entendeu? Então, quando a gente tem uma base de uma empresa que é uma base espiritual, eu acredito que isso é muito claro para mim. Quando a gente tem essa base espiritual, a gente consegue aplicar isso aí, isso vira um plano de ação na vida da gente. Sim. O conceito do cristianismo é isso, é viver honestamente no meio que tu vive, na sociedade que tu vive, fazendo bem e vivendo corretamente como foi ensinado no cristianismo. A gente não vive, todos aqui eu acredito que sejam cristãos, né, de igrejas diferentes, mas somos cristãos, né? A gente fica nas regras de Cristo, vivendo como o pastor Moisés falou, certo, fazendo tudo certo, como sem estar tentando tripudiar, tentando passar a perna em alguém e tal, tudo. Está fazendo o que Cristo quer de alguma forma. Mesmo porque quando ele vier, ele não vai tocar lá no livro de frequência dessa igreja, dessa ou dessa. Ele vai tocar no teu coração, mano. Aqui, leva. Isso aqui tá o problema. Aqui, é aqui que... E como o Alex falou, né? A conferência fala dos fundamentos de uma igreja saudável. É um dos temas, né? Eu acho que esse é o tema central, né? É o tema central. O tema central da conferência é os fundamentos. Tem muitas ramificações dentro desse tema, né? Sim. Uma igreja saudável vai estar em todas as áreas da sociedade. Muito rico para abordar, né? Como Moisés falou, trazendo aquilo que é justiça do reino, a misericórdia do reino, em tudo que eu fizer, na minha profissão, no meu negócio, né, no chamado que Deus me deu, na área que eu estou atuando. Se eu realmente entendo que é uma igreja fundamentada
nos princípios da palavra, ele vai manifestar aquilo que o Moisés falou, a excelência no que vai fazer. No relacionamento com a esposa, com os filhos, na família. Que eu sempre digo, né? O sucesso de um homem é a extensão da casa dele. E a gente, quando constrói uma vida baseada numa vida com Deus, que isso tem que estar em primeiro lugar, e em segundo, a família, eu acredito que tudo que a gente faz a partir desse lugar vai ter sucesso, vai ter relevância. E isso é o que a gente precisa restaurar nesse tempo. E a igreja tem essa responsabilidade. Trazer a ordem para o caos. Né? Trazer essa ordem, né? Porque os ensinamentos, eles saíram da esfera da igreja, né? Eles saíram do espaço da igreja, eles foram buscar fora do espaço da igreja, para trazer aqui para dentro. Mas, como o pastor Moisés falou, a vida da gente lá fora é uma extensão. Isso aí, porque nada melhor do que ensinar com exemplos. Porque aí é muito mais proveitoso o aprendizado, porque tá ali, tu tá vendo, é o exemplo como tá falando. E tem um princípio que Jesus usou. Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e quando ela crescer ela não vai se desviar dele, né? Então, assim, a gente é muito bom para ensinar o caminho, mas Jesus não disse, a palavra não está dizendo ali, na verdade, Deus não está falando através de Salomão, ensina o caminho, ensina no caminho. Então, é o exemplo, é trazer para perto. Ensinar o caminho é falar, ó, vai aqui, vira à esquerda, vai ali agora. Ensinar no caminho, é pegar na mão e ensinar com exemplo, com a vida. Então, hoje a gente tem uma igreja que muitas vezes ensina o caminho, mas não caminha por aquela realidade. Não é o exemplo. Muitas vezes nem está caminhando. Nem está caminhando, às vezes está parada. Né? Discipulado, né? E Jesus tinha todo esse poder para parar numa sala de aula e falar para eles, ó, vou ensinar vocês e daqui eu ponho as mãos, vocês vão cheios de poder. Mas Jesus, ele foi o exemplo de tudo. Até a sua morte é o exemplo. Então não é uma vida que é para nós. O evangelho não se resume a uma vida boa, estável, tranquila. Não, é um negue-se a si mesmo. É a renúncia diária. É o quanto eu me desgasto para ver Cristo formado no outro, seja onde quer, seja dentro da igreja ou seja dentro da empresa. Quanto eu consigo me desgastar apontando o Cristo nas minhas relações. Mas a gente tem hoje um fundamento muito frágil de relacionamento, porque os relacionamentos hoje são baseados em conveniência e não em aliança. Então eu tô com o Thiago por quê? Porque o Thiago é um dono de loja. Eu não tô com o Thiago por causa do Thiago. Eu tô com o Thiago porque o Thiago pode me proporcionar alguma coisa. Entende? Então, na vida a gente vai vendo esse tipo de relacionamento. Mas se a gente começar a ser... É o que eu falo pro Alex. Eu falei, Alex, a gente tem uma aliança, brother. E eu vou em muitos momentos propositalmente frustrar a sua expectativa em mim. Para quê? Para que sobre de fato a aliança, a gente vai caminhar junto. Tem muitas coisas que a gente diverge, né? Se a gente está falando dessa questão da relação, você falando com seus funcionários. Mas o quanto eu estou responsável nessa relação, o quanto eu me responsabilizo para que isso dê certo. Entende? Não é só esperar do outro, porque a gente tem sempre essa coisa, sempre espera do outro. Para que, não, o relacionamento não deu certo. Por quê? Porque é o outro. Porque não foi assim. A culpa é dele. A culpa é dele. Sempre, Adão, né? É a síndrome adâmica. Foi essa mulher que tu me deu aí, ó, que gerou tudo isso. E isso culpada trouxe pra ela. gente. Aí é treta esse assunto. Mas a gente não tem responsabilidade. Porque é muito mais fácil de se sair, né? Sim. Botando as culpas nos outros do que assumir. A gente, quando assume, a gente não dorme direito, porque não tem o que explicar. A gente não tem explicação pelo erro da gente. Vai explicar o quê? Que tu fosse fraco? Entendeu? É muito difícil. Fracassou. Eu fracassei, gente. Pô, me desculpa, fui um fraco. É difícil do homem. Muita gente tem muita aí prefere dificuldade, né? Prefere jogar nos outros. Joga no Thiago. Olha, tá vendo, Thiago? Tu fosse fazer aqui, tá aí, deu errado. E a dificuldade eu tava das no meio, pessoas poderia muito bem influenciar para ele não fazer. Mas aí ele fez. Aí para mim não dizer que eu tô errado também, olha, Thiago, tá vendo? Eu falei para ti. Que nada, acontece, eu tava junto também, né? Mas é fácil para mim. E acontece, né, pai? Se eu falar, olha, culpado Se dá certo, é aquilo, né? Fui eu. E o Daniel traz pra gente isso em forma de louvor, né, Daniel? Exatamente. Essa tua participação é muito importante também, porque
o louvor, ele acalma nosso coração, né? Quando a gente está passando por certas dificuldades na vida, não tem coisa para acalmar um coração, é um louvor. Tem um ditado que diz que Davi falava: quem ora cantando, ora 2 vezes, né? A forma de louvor, a gente estava falando aqui sobre fundamentos, né? E a gente sabe que a música em si, ela tem o poder de trazer a paz, né? Trazer harmonia, emoção. Então, se você traz isso em forma de adoração, em forma de louvor, você traz esses fundamentos que a gente falou aqui em forma de música, né? Então, isso é incrível. Você pega o exemplo de Davi. Davi, ele tinha todos esses fundamentos. Ele era uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que amava Cristo, né? E a palavra vai dizer que quando ele encontrou com Saul, né? Lá em Samuel vai dizer que Saul estava perturbado. E ele trouxe esses fundamentos através da música, através da adoração. E a palavra vai dizer que através disso os demônios eles saíam, né? Então, cara, os fundamentos que a igreja traz são fundamentos que nós carregamos até hoje, né? Por exemplo, por que existe corrupção? Por que existe crime? Porque nós sabemos que essas coisas são erradas. São coisas que a Bíblia aponta, né? Que você não pode roubar, você não pode matar. Então é muito edificante você poder trazer esses fundamentos através da adoração. Trazer essa paz, essa justiça, essa liberdade, como a gente comentou aqui, através da música. Isso é muito importante. A música, ela tem um poder de chegar em lugares que muitas vezes você indo, você não chegaria, né? Eu estava até comentando com o Hebron, que está aqui, do lado aqui, sobre... Nosso parceiro Hebron. Sobre como cresceu essa forma de divulgação da música, né? Que antigamente você tinha CD, né? Você ia lá, você gravava, fazia tudo e vendia no boca a boca, ali, você ia no evento. E hoje tem as plataformas, o Spotify. Então, olha que coisa boa. Então, você juntando isso com a adoração que traz realmente a adoração através da música, né? Porque eu acredito que a adoração ela não seja somente a música, né? Mas a adoração ela é uma intenção do seu coração em servir a Cristo, né? Em entregar e reconhecer que só Jesus que é o seu Salvador, que você depende do Senhor, né? E nós, eu como ministro de louvor, eu expresso isso através das canções, né? E a música ela chega em muito lugar que muitas vezes em outros métodos não chegaria. Porque nós, como brasileiros, a gente ama música, né? O ser humano, o céu, se você for pegar, o céu tem música, né? A palavra vai dizer que os anjos, os arcanjos, os 24 anciãos estão lá, todo momento cantando que o Senhor é santo, que Ele é digno, da honra, né? Que os anciãos, eles entregam as coroas aos pés de Jesus, né? Então, para você ver o poder da adoração, o poder da música, é muito forte. O povo pode esperar que isso vai ser repassado nessa conferência. Com certeza, com certeza. Uma voz bonita dessa, né, rapaz? Eu quero escutar aí, mano. Glória a Deus. E, pastor, e o principal fundamento de uma igreja saudável tem muito mais coisas que isso, né? Isso aí que a gente abordou aqui, na verdade, a conferência vão ser 3 dias, né? E tem muito mais coisas além disso. Isso aqui foi só uma base, né? Eu acredito que a cada dia Deus vai estar trazendo algo que não é novo acerca do ensino, que não existe nada de novo, né? Do que vai ser ministrado, tá na palavra, mas eu acredito que existe uma presença manifesta nesses dias, trazendo esse derramar, né? De restauração, de renovo, de reavivamento, que é o que a igreja precisa nesses dias. A gente vive dias onde a igreja tem se corrompido, onde eu sempre digo que a maior necessidade que a igreja tem nos dias não é de tecnologia, não é de pessoas mais capacitadas, mas a maior necessidade da igreja é da presença de Deus. A presença dele tem sido a maior necessidade nos dias, né, atuais. E nós precisamos buscar essa presença de volta, porque quando a gente olha lá em Êxodo, né, 33, o próprio Deus decide, ele se recusa a continuar no meio do povo por causa do pecado, né, da forma errada, indigna que o povo decidiu viver, e ele chama Moisés e diz: olha, a partir de hoje eu não irei mais com vocês, eu cumprirei a promessa, eu enviarei os anjos, eles conduzirão vocês até a terra, eu livrarei vocês dos povos, ou seja, a minha palavra eu vou cumprir, mas a minha presença não irá com vocês. E é interessante que Moisés, quando volta ao povo para dar para trazer a eles comunicar a eles aquilo que o Senhor estava falando, o povo agora teme, e aí Moisés, começam a clamar, e Moisés decide clamar ao Senhor, e
E a Bíblia diz que em um dos poucos momentos Deus volta atrás na sua decisão. Por quê? Porque um povo reconhece seu pecado, que agora eles estão chamando de volta à presença. Então eu acredito que não basta apenas a igreja reconhecer, se arrepender, ela precisa buscar de volta a presença, né? E Davi faz isso muito bem no Salmo 51, porque a partir de um pecado de adultério, e aquilo traz realmente a espada, né, sobre a casa dele da divisão, da destruição, mas em algum momento ele se arrepende quando o pecado dele é denunciado, e ele não só se arrepende reconhecendo eu pequei, mas ele faz algo muito importante, porque quando a gente olha para o versículo 10 do Salmo 51, ele diz, dá-me um coração puro, não afasta de mim o teu espírito, restitui a alegria da tua salvação. Então eu acredito que é um tempo que Deus está esperando que a igreja se posicione em trazer de volta a presença. Eu acredito que a conferência ela vai nos proporcionar esse ambiente onde nós queremos, não como uma porção, né? Não saber que Deus vai estar ali de forma onipresente, porque uma coisa é Deus estar de forma onipresente no lugar, outra coisa é Ele estar com a presença manifesta dele. E eu acredito que esses são dias que a conferência vai nos proporcionar isso. E que na verdade a gente tenta restaurar, né, esses valores. A gente tem acompanhado a política ultimamente, né? E a gente tem visto tanta coisa acontecer na humanidade, tanta coisa acontecer no nosso Brasil. E a gente tentando restaurar esses princípios, eu falo muito sobre princípios, né? A gente tenta passar para os nossos filhos, família, esposa. A gente é o esteio ali da casa, né? A gente é a maior autoridade espiritual que tem dentro de um lar, somos nós, que a gente leva para nossa família essa paz, essa tranquilidade. E quando a gente vê que esses princípios eles estão se afastando cada vez mais, a gente tem que recuperar. E a gente fica cada vez mais preocupado com essa nova geração, porque elas vão perdendo esses valores. Elas vão perdendo, e a gente, com o seu trabalho, com a conferência, com a igreja, com a escola, com tudo que o Senhor vem fazendo, é muito louvável, porque é assim que a gente está recuperando a nossa juventude, é assim que a gente vai recuperar a nossa nação, é assim que a gente vai recuperar os jovens, o centro de recuperação, e um trabalho excelente que o pastor faz dentro de breves. Faz, o pastor Alex, não está fazendo dia, eu conversando com o rapaz, que tem aí bem próximo do nosso prefeito aqui de Breve, né, Charão Leão. Ele estava me falando sobre o teu trabalho. Inclusive o prefeito daqui ele dá muito apoio, sim, né, para parte de igreja aqui. O Charão Leão, que é o nosso prefeito, ele é um cara muito sensível para essas obras das igrejas, entendeu? Ele ajuda da forma que ele pode, da forma que ele quer, sabe? Que ele acha que está certo, ele vai. Nunca eu vi um líder espiritual chegar na administração pública daqui e não conseguir a ajuda necessária que eles estão pleiteando. E a gente acha isso, a gente até agradece ao senhor prefeito por isso, porque é ele que faz também o negócio acontecer, né? Porque sim, ele dando a condições para o Alex deixa o negócio lá em cima. Isso aí não há dúvida sobre isso, né, Alex? Sim, sim. Com certeza, né? O poder público, pelo gestor municipal, tem sido um parceiro dos projetos, né, que a gente tem desenvolvido sociais, e a gente, né, sempre ora, intercede, porque, né, mesmo se não fizesse nada, é nosso dever como igreja orar pelas autoridades. Isso. Nós não podemos, eu acredito que a gente vive um tempo onde se faz uma moeda de troca, né? A igreja quer ser de alguma forma beneficiada para que ela se coloque nesse lugar de intercessora, quando na verdade a gente tem esquecido o nosso papel dentro de um governo, que é ser o sacerdote. E o sacerdote, a função da igreja como sacerdote é interceder, orar, independente da bandeira, né, política, partidária. Nós não podemos misturar. E é algo que a igreja fez muito nesses dias, né? Há uma inversão de valores, e eu acredito que isso pode trazer uma conta muito cara para a igreja nos futuros anos, quando ela sai do lugar dela de sacerdote e ela decide entrar em esfera que não compete a ela, né? Ela vai sim preparar homens de Deus, pessoas que vão para todos os campos missionários da sociedade, mas ela precisa entender onde é o lugar dela, né? Então a igreja não pode esperar, né, um benefício para que ela possa assumir o lugar dela. Ao contrário, os benefícios serão consequências diante daquilo que ela como igreja se posicionou a exercer. Isso é verdade, e orar intensamente, sim, né? Sim. Pelas autoridades municipais, estaduais, federais. Isso aí tem que torcer para qualquer governo, tem que dar certo, que a gente precisa
de uma economia justa, de uma economia boa, independentemente de quem está na liderança aí, entendeu? É isso que eu imagino. Acho que uma coisa que a igreja peca hoje é não entender, né? Como a gente está falando de fundamento, é entender o que significa ser uma igreja apostólica, né? Quando a gente olha para isso, o Alex falou no começo aqui que existe uma cultura no céu, né? O que nos rege? A igreja, o evangelho, a palavra, ela é acultural, ou seja, ela não tem dificuldade com a cultura, né? A gente vai ver dentro da Bíblia a cultura judaica, mas a Bíblia ela se conecta com qualquer cultura. Então a gente vai ver Jesus, por exemplo, uma curiosidade que muita gente não sabe. Quando Jesus ele chama os seus discípulos, e os discípulos lá na frente, né, começam a ser reconhecidos como apóstolos, apóstolo não é algo de Jesus para eles. Apóstolo, a palavra apóstolo já era usada na cultura grega. Os apóstolos eram os enviados, ou seja, os emissários dos gregos para poder trazer a cultura de Roma, né, a greco-romana, para os povos conquistados. Então eles primeiro eram os espias, os vigias, eles estavam ali vendo como funcionava tudo. Depois eles entravam na cultura quando já conquistavam, trazendo a língua, trazendo a religião, trazendo tudo que era a cultura romana, entende ou não? Os ensinamentos, as filosofias. E o que Jesus ele faz é isso. Ele envia uma igreja apostólica, ou seja, uma igreja que precisa fundamentar os princípios que regem o reino dos céus. Porque o padre Fábio de Mello falou uma frase, ele foi muito perseguido pelo clero da igreja católica, que ele diz o seguinte: o que Deus pediu foi um reino, mas o que nós conseguimos entregar foi uma igreja, né? E eu não falo contra a igreja em si, a igreja não é o todo do reino de Deus. Entende? É uma parte, é uma fração do reino de Deus. Então, de fato, quando a gente entender que pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade de fundamentar sobre a terra os princípios do reino de Deus, meu amigo, acabou. Entendeu? A gente não vai se perder mais, a gente vai ver de fato aquilo que precisa ser feito. E aí a gente vai começar naturalmente a gerar líderes justos, empresários justos, a criminalidade vai diminuindo. Entende por quê? Porque você está afetando toda uma cultura com a realidade de Deus. Isso e muito mais a gente vai acompanhar lá no nosso congresso, sim, né? No nosso... A presença de vocês é muito importante. Eu até separei aqui, pastor, algumas coisas aqui que eu sempre trago para empresário, para todo mundo que são pequenas atitudes que traz prosperidade para a vida da gente, né? Eu separei aqui, olha, atitude mental positiva, que a gente chama de APM. É quando você tem a verdadeira essência da vida, uma boa música, uma empresa saudável, quando você tem pessoas saudáveis ao seu redor, o crescimento, um bom líder espiritual, um bom mentor. Eu considero meu pai como um dos melhores mentores que eu já busquei na minha vida, está do meu lado. Só que quando a gente é muito jovem, a gente não consegue enxergar isso, a gente enxerga com o tempo. E graças a Deus eu comecei a enxergar muito cedo. Eu tô com 35 anos, eu me converti com 27, e de lá para cá Deus tem feito maravilha na minha vida através do amor dele, através de tudo que a gente tem buscado para esse lugar. Eu falo sobre a boa saúde física, que é a gente também manter as 3 camadas. A gente tem que ter uma boa saúde física para a gente continuar a se cuidar sempre. A harmonia das relações humanas, é isso aqui que a gente está fazendo. Essa harmonia que a gente traz aqui pra gente, entre nós, vocês, como eu falei pro pastor a última vez, você pode contar com a gente, com tudo. Esse momento pra gente é tão especial quanto vocês. Quando eu recebi a notícia que era a gente fazer um podcast com vocês sobre a conferência, eu fiquei muito feliz. Confesso pra vocês que eu mandei preparar tudo rápido. O papai falou pra mim: Thiago, não era final do mês. Eu falei: não, pai, é hoje. É hoje, meu filho. Eu corro, eu vou tomar banho. 10 minutos antes de você chegar, ele me falou. 10 minutos. Vocês viram que eu saí na hora que... Eu digo: rapaz, vou lá mesmo tomar um banho. Eu não tô sabendo. Sobre a harmonia, sobre as relações humanas, isso é fundamental pra gente ter uma vida mais próspera. Então são 11 chaves que a gente traz. Liberdade do amor, o medo de coisas malignas. O medo, ele é algo do mal. Eu falo aqui sobre 7 medos. O medo
da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da perda da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. São 7 medos que acompanham qualquer cidadão, qualquer empresário, pai de família. E quando a gente começa a buscar isso, a gente começa a perder tudo isso aqui. Esse medo, ele é algo do mal. Quando a gente percebe que ele está sobre a vida da gente, a gente se liberta dele, né? E o medo é a ausência do amor de Deus, né? Porque o amor creio que sim, porque depois medo, que eu criei o amor, eu perdi o medo. O papai até fala que eu sou muito corajoso para fazer as coisas. Não é, pai. Eu acredito que não der certo, não deu. Não seria a vontade de Deus. Se for, vai dar certo. Então... O medo ele não é muito bom, não. Ele é bom até numa certa medida, porque ele te deixa alerta, mano. Que tá todo tempo, ó, né? Mas isso não é aquele medo que vai prejudicar, como tu tá falando. E isso tem vários tipos de medo. Eu trouxe 7 aqui, que são os 7 que mais envolve a gente no dia a dia. Esses são pesadão aí. Eu tenho um desse muito. Olha, falei, papai, uma vez eu falei, papai, você sabia que cada ser humano tem mais de 3.000 bloqueios dentro da gente? Ele falou, meu filho, quantos eu tenho? Eu falei, não sei. Qualquer dia desse a gente vai tentar desbloquear. Então quer dizer que eu tive um bloqueio quando eu era jovem, eu tive o bloqueio da paternidade. E eu descobri isso muito cedo. Porque o bloqueio da paternidade para mim foi que quando eu achei que tudo que eu vivi na minha infância, tudo aquilo que me causou mal, o culpado disso eram meus pais. E que na verdade eles não eram culpados de nada, nem eles sabiam o que tinham feito lá atrás. Então o amadurecimento ele vem com o tempo. Às vezes a gente pensa que é só a gente quem tem que amadurecer. Às vezes o pai da gente com 55 anos tem que amadurecer muita coisa. E o mais legal da nossa relação é que ele reconhece isso, e eu também, eu falo, pai, só preciso amadurecer isso aqui. E ele reconhece, ele me escuta, assim como eu escuto, eu respeito muito ele, essa relação é muito boa. Tá? Às vezes inventa umas coisinhas aí, mas vai. A capacidade da fé é algo incrível, que a fé é a capacidade de acreditar sem ver, sem tocar, tá? E é algo inexplicável, é algo que quando você coloca a sua fé com a oração naquilo que você acredita, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Então eu acredito que é isso que vai acontecer. De certeza. Sexta, sábado e domingo. Eu tô sentindo aqui isso aqui, Thiago. Eu tô te falando, tô sentindo o que vai acontecer ali é a fé. Esse bate-papo que tá tendo, eu tô sentindo lá dentro. É a fé do povo que vai estar ligada com o que Deus tem para aquele lugar e vai fazer algo grandioso. Eu tenho certeza que vai ter testemunho ali naquele lugar. Tá? Disponibilidade para dividir bênção, quando todo mundo entende isso. Aquele que não aprendeu a arte de compartilhar a bênção ainda não entendeu o que é a verdadeira felicidade. É quando eu começo a abençoar a sua vida que eu recebo tudo em dobro daquilo que eu fiz por você. Foi isso que tem feito a gente crescer muito nesse lugar. Foi quando a gente entendeu que o nosso negócio ele tem que ser abençoador. Quando ele é abençoador, a gente recebe tudo em dobro aquilo que a gente tem abençoado. Trabalhar com amor é a família. Minha empresa é familiar, né? Aqui eu tenho, eu acho 10 parentes aqui dentro. Tenho 3 filhos, uma cunhada. É uma empresa familiar. Uma nora, um genro. Isso é o trabalho de amor. É quando a gente entende que o trabalho é feito com amor. Se não é família de primeiro grau, mas a gente torna uma família. Assim como a igreja se torna uma família. Tá? Mente aberta para todo tipo de assunto. Tudo que nós estamos falando aqui é bem macro. Eu acredito que é para todos receber e receber com sabedoria. Porque quando a gente cria essa sabedoria, a gente vai chegar em um lugar muito melhor. Tá? Autodisciplina e a capacidade de entender as pessoas. Isso aqui é tudo que eu acredito muito. Eu separei, eu estou lançando isso como uma palavra já no que vai acontecer. Tudo isso aqui eu tenho certeza que as pessoas que vão estar ali naquele lugar, sexta, sábado e domingo, vão receber tudo isso aqui na vida deles. Isso aí vocês podem ter certeza. Com certeza, mano. Tá? Amém. Novamente, parabéns. Se vocês tiverem mais algum recado pra galera, estamos chegando aí a 40 minutos de podcast já. 50 já. 50 já? Temos 40 minutos aqui. O papo por mim vai pra 2 horas isso aqui. Não tem problema. Se vocês tiverem algum recado pra dar pra galera. Uma curiosidade ali. O nosso Levi tá lá. Isso, o nosso Levi tá lá. Perpetuando a família de Levi, né? A tribo de Levi. E quando tu vai assim fazer um show, tu estuda benzinho as palavras que estão vindo ali, as músicas que tu vai cantar, a interpretação que tu vai ter e a emoção que tu vai passar. É mais ou menos isso, né, cara? Cara, eu acho que... É mesmo que ler uma Bíblia na frente do cara. Deve ser para mim um sermão. Eu acho que quando você começa a viver de verdade com Cristo, né, você começa a fluir mais, né? Você deixa de funcionar. Então, as escolhas das músicas, elas são
músicas direcionadas para aquele momento, né? Então, quando você começa a fluir, você começa a realmente fazer aquilo que todo cristão deve fazer, leitura da Bíblia, ter realmente esses fundamentos que a gente vai abordar na conferência, que são necessários, né? Então, você começa realmente a ter uma vida com Cristo, uma vida com Jesus. E para o ministro de louvor, isso é muito necessário. Porque se você não tem uma vida de intimidade com o Senhor, você não consegue interpretar e passar aquilo que o Senhor está te falando ali para as pessoas. Essa curiosidade minha. Então, eu digo que o ministro de louvor, ele também é um pastor, né? Porque a função do pastor é levar as ovelhas até um lugar seguro, né? Então, o ministro de louvor, ele tem a função de levar as ovelhas, as pessoas até onde Cristo está, né? Então, eu preciso ter uma vida com Cristo ali, de adoração, de intercessão, de leitura da palavra, né? Hoje nós vemos muitas pessoas que não vivem algo de verdade. E você ser cristão, um verdadeiro cristão é realmente você viver algo de verdade. E o ministro de louvor, o músico cristão, ele tem essa missão, que é muito difícil, que você não pode apenas cantar, né? Você não pode apenas ali abrir a boca e cantar. Você precisa, cada palavra ali das canções, você precisa viver. E o privilégio que ele tem de andar contigo, o teu violão tá aí? Tá aqui, varão. Pra quê? Olha, só pra vamos dar lugar, vamos dar lugar. Que só cantar no altar, é só apenas cantar. Olha aí, o cara tá dando aí. Eu quero ver esse violão falar aí. Galera, um hino maravilhoso pra nós pra tocar. Ó, a galera me zoa porque esse violão, ele é pequenininho, né? Bem lembrado do meu amigo Bade ali atrás, rapaz. Eu digo, não é possível. O homem tá aí com toda. Olha aí, Thiago, o material. Esse é o Davizinho. Segura aqui pra mim, pastor. Deixa eu só pegar a palheta aqui. Mas é isso, o ministro, ele tem essa função de, através do louvor, semelhante a Davi, né? Davi foi uma pessoa que teve isso, né? Que fez isso, que através da música ali, ele expulsou, né, os males de Saul, né? Só dá uma afinada. Os salmos de Davi. E... Pode ir. Só afinar aqui. Só um pouquinho do que vai rolar. Só um pouquinho. O Thiago escuta muito hino lá, sabe? Eu adoro. Olha, eu não sou cantor, mas às vezes que eu já escutei um louvor Isso aí, e me entreguei. Fera hoje em dia. Cara, é um negócio. Incrível, né? É incrível. É incrível quando tu escuta um louvor e tu tá vivendo o momento daquele louvor. Cara, não tem coisa pra deixar a gente mais tranquilo. A gente sai leve. Uma vigília, né? E os hinos de hoje em dia, meu irmão, bate lá dentro, né? Bate no fundo. Eles são muito inteligentes, cara. Tu te lembra na época do pagode? Né? Que o cara gravava uma música e rodava o Brasil inteirinho. Os hinos são assim hoje em dia. Às vezes o Thiago escutando aquilo não sai mais daqui, sabe? Mas é aquilo que a gente falou, né? É o que está sobre ele, é a presença. Vai lá, no mais profundo. Né? É porque eles sabem as palavras que eles usam. O pagode é mais profundo, sim, antigamente, raça negra. Amém. Eu vou cantar uma música minha que ela fala realmente sobre esse desejo de estar próximo do Senhor, né? Então é um pouco daquilo que eu tenho vivido, né? E nós precisamos ter o desejo todos os dias de estar perto da presença do Senhor, porque a presença do Senhor ela vale mais do que tudo, né? Isso Amém. É verdade. Então, Amém. Aleluia. Quando seu amor me encontrou, mudou tudo dentro de mim. És a paz que eu não conheci em outro lugar. E quando o meu ser incendiou, a sua glória eu pude perceber que não há outro Deus além de ti. Pra sempre tu és bom, ó meu amado, eu te quero mais que a mim. Aleluia. Ó desejado das nações,
anseio em te ver. Meu coração só deseja o meu Senhor, mais nada não. E os meus olhos a sua beleza contemplar. Jesus, meu coração só deseja o meu Senhor, mais nada não. E os meus olhos a sua beleza contemplar. Com tudo que sou te buscarei, com tudo que sou te buscarei, pois o meu coração só deseja o meu Senhor, mais nada não. E os meus olhos a sua beleza contemplar. Sim, Jesus, Jesus, meu coração só deseja o meu Senhor, mais nada não. E os meus olhos a sua beleza contemplar. E nós declaramos, Jesus, com tudo que sou te buscarei. Aleluia. Isso aí. Aleluia. Glória a Deus. E a galera aí atrás arrepiou, moleque? Caramba, Olha, nem emocionou começou demais. Olha aí, meu irmão. Daí você não queria ver o cara tocar? Me toca, não, me toca mesmo. Glória a Os Deus. valores Hoje em dia eles pegam a gente mesmo. Ganhou esse convite? Ô, cara, não, você tem que estar lá, varão. Você, todo mundo que tá assistindo aí, isso é um prazer enorme estar com todo mundo lá. O Senhor vai fazer algo incrível. Desse homem aí, mano, tem muito hino aí que tu vai arrebentar. Tem uns hinos aí que agora recente, né, que tem uns aí, eu tava escutando. Veio o pastor Lucas aqui, né? O pastor Lucas veio aqui com a gente também. Deu show aí, não é? É que nem a gente tava falando, né? Glória a Deus que existem muitos hinos, né? E eu creio que o Senhor tem levantado uma geração de ministros, assim, de pessoas realmente vocacionadas a levar através da adoração, através da música, essa mensagem, né? Cara que tem uma Glória a voz Deus. aí, faz um repertório aí que fica marcado pro resto da vida, mano. Tá aí, tá falando aí nessa conferência aí, vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Aleluia. Você colocou aí, foi tu, Alex, não foi? Lá embaixo, essa conferência vai ser lembrada por muitos e muitos anos. E vai, cara. Cara, que prazerzão receber o pastor Alex. Prazer nosso. Pastor Alex já é, como eu falei logo no início, é da casa, né? Você sabe que aqui as portas vai estar sempre abertas para você. É um prazer a gente receber. Moisés, prazer é nosso, tá? Receber você na nossa cidade. Eu tenho certeza que você foi bem acolhido, porque já tomou um açaizinho, não já? Sim. Tuas considerações aí, Alex, pra esse show aí. Faz um convite aí pra essa galera aí, pro seu Moisés. Essa galera que tá aí, ávida, pra ir lá. As câmeras são suas. Cara, quero convidar a galera que tá aí ainda, que não se decidiu, que ainda tá ali, né? Isso. Que possa vir com expectativa, com o coração aberto, porque eu creio que Deus vai fazer algo nesses dias. Não é porque a gente está fazendo, é porque a palavra afirma isso, que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, em nome dele, ali ele estará. E onde Deus está, cara, maravilhas acontecem. Tem pra ninguém, né? E é isso, a gente está aqui para trazer mesmo a presença de Deus. Alex, que ele venha. Diz aí, Alex. Que nós temos construído durante esses anos no Marajó, né, tem a ver com aquilo que o Senhor tem sonhado para esse lugar. Meu desejo não é ser reconhecido, mas é manifestá-lo ao ponto dele ser reconhecido e evidenciado.
Eu amo a minha cidade, eu amo Marajó, e a minha luta ela vai ser incansável em poder trazer o reino de Deus para esse lugar, assim como eu acredito que muitos pastores, que muitos líderes têm realmente contribuído com a sua parcela naquilo que é trazer o reino, transformar essa cidade em um ambiente melhor para se viver. E isso é uma forma a gente poder manifestar a cultura do céu. Porque quando João Batista disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino não era um ensino apenas, era uma pessoa. O ensino em forma de pessoa, né? E Jesus, quando ele é introduzido, aonde ele chega, que o caos se levantou, ele trouxe transformação para esse lugar. Então, a conferência, assim como tudo que a gente tem construído, desenvolvido, tem um único propósito: revelar o coração de Deus, um coração de amor, um coração de justiça e de misericórdia sobre o nosso povo, sobre o Marajoara. Eu acredito que Deus está gerando algo nesse lugar e não é por mim, né? Nós somos apenas aqueles que estamos dando continuidade aos pais, né, que um dia plantaram nessa terra, nesse lugar, com orações, com lágrimas, com derramar da sua vida, e nós somos a continuidade de uma geração que muitos estão hoje na glória, e nós temos a responsabilidade de continuar. Eu nasci num lar cristão, meu avô, né, é o pastor Tenório, foi pastor por muitos anos no Marajó, foi daqueles que, né, contribuiu com a fundação da Quadrangular, e por 40 e poucos anos ele foi, né, um pastor nessa cidade, no interior, gerando muitas vidas. Eu acredito que eu recebi um legado da parte de Deus através da vida dele, e eu preciso continuar. Meus filhos precisam receber um bastão no futuro, e eu quero poder construir uma história, não para minha glória, não para que eu seja conhecido, mas para que ele seja conhecido. Então, eu creio em algo que o Senhor está fazendo nessa cidade, no Marajó. Eu creio em um avivamento que está sendo gerado em todo canto dessa nação, mas também aqui, num lugar distante de muitos lugares do Brasil, há um avivamento que o Senhor já começou. E eu acredito que o Tiago como empresário, o seu Ney como empresário, cada um daqueles que estão aqui, vocês são, né, pessoas que estão promovendo esse avivamento, são personagens desse mover de Deus. Amém. Então eu acredito que esses 3 dias eles não resumirão tudo, mas eles trarão uma parcela daquilo que a gente já tem construído, que o Moisés e o Daniel têm construído do reino na terra, e eu acredito que vai ser poderoso. Então, mais uma vez quero agradecer o Tiago, né, agradecer o seu Nego, o José, pelo coração, pela iniciativa. Vocês estão à frente, né? Talvez sendo aqueles que estão iniciando projetos que breves ainda não tinha visto, e eu acredito que estão construindo um legado sobre uma geração. Amanhã, talvez o que vocês vão plantar hoje, nem tudo vocês vão colher no tempo de vocês, mas pode ter certeza, há uma geração que vai colher. O Tiago hoje já colhe, né, parte da semeadura que um dia o Nego plantou. Os filhos de Tiago colherão, né, dessa semente que ele está plantando, e eu acredito que é uma continuidade daquilo que Deus está fazendo. Então, obrigado a toda a equipe da TJ, é um prazer estar aqui, a gente se sente muito acolhido, e que Deus continue abençoando essa empresa, essa família. Paixão coral, mas Danielzão, a igreja ficha aí. Só um momento, né? A igreja dele é Ide Adorai, né? Ide Adorai, lá na cidade de São Paulo, lá em São Paulo. Quero mandar um abraço. São Paulo capital, né, cara? Mandar um abraço para minha família lá, família de Adorai, meus pais, que são meus pastores, né? Pastor Adalberto e pastora Valdenice, que estão lá, são meus mentores, tudo que eu tenho aprendi com eles. Mandar o link para eles assistir aí o filhão tocando. Glória a Deus. Deus. Vou falar mais uma música, quando encerrar aqui a gente vai fazer um momento agora nosso. Quero me emocionar aqui mesmo. Gostou. Glória a Deus, glória a Deus. E queria agradecer vocês pelo convite, agradecer meu amigo, pastor Alex, pastor Moisés, a gente sempre tá junto, caminhamos juntos. E quero convidar você que talvez esteja indeciso ainda para ir na conferência, talvez você que esteja afastado também, ou não conheça ainda Cristo, eu tenho certeza que o Senhor ele vai te encontrar nessa conferência, porque não é sobre apenas um evento, não é sobre apenas um movimento, né? Mas como Moisés falou, a palavra do Senhor ela é bem clara, que diz que aonde aonde o Espírito Santo está, a liberdade, aonde 1 ou 2 ali estão, o Senhor ele está ali também. Então, se você tem algo, se você tem
tem expectativa de receber algo do Senhor, pode ter certeza que lá o Senhor ele vai te responder. Porque eu tenho certeza que aonde, cara, Jesus está, ele não nos deixa sair de mãos vazias. Só apenas se você quiser, mas eu tenho certeza que se você vir com o seu coração disposto, com o seu coração queimando em receber mais de Jesus, você vai ser satisfeito, a sua fome vai ser satisfeita lá. Amém. Em nome de Jesus. Não é porque nós merecemos, a gente não merece nada, né? Mas é porque o Senhor, Jesus mesmo, ele escolheu isso. Ele escolheu nos presentear com a presença dele. Amém. Então é isso. Glória a Deus. E Moisés, tu, no caso, ele é cidade, é capital mesmo lá, né? Sou capital. Então, a tua igreja é Reina em Nós, né? Isso. Lá no interior Taboão da Serra. É Grande São Paulo. É Grande São Paulo lá. Região metropolitana. Região metropolitana lá. Zona Sul, né? Que ótimo, né, cara? Vocês estão perto um do outro, né? Sim. O Thiago vai mandar um link, a dona Shélida, né? Que é a sua esposa, com 2 filhos lá. Vai ver isso lá, com certeza. Um abraço lá pra dona Shélida, né, Thiago? Um abraço desse Marajó aqui, de Breves. O nosso amigo Everaldo vai preparar tudo aí, já daqui a pouco vamos compartilhar o link. E agradecer vocês mais uma vez. E a galera da conferência aí, 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo. Onde é que compra aí, pastor? Olha, a gente está com venda na igreja, lá na loja Meu Estilo de Dormir também tem uma equipe. Aqui no CEDEP amanhã já vai ter uma equipe também. Aqui no CEDEP vai ter uma equipe? Vai ter uma equipe de manhã já, e à tarde. Já abrindo espaço, se você quiser colocar a TJ como um ponto de venda. Sim, também. Já agradeço também. Tá bom? Aqui vou ver com a equipe já também pra gente estar. Pode colocar de coração. Amém. Agradeço pelo apoio, pela parceria. Que a gente possa compartilhar esse momento único. Pai? Mas eu garanto que o prazerzão foi nosso, cara. Aqui, olha, é difícil, né, a gente ter esse tipo de evento assim, porque estava metido na política aí, tu viu que foi só política, foi difícil. A gente deu até uma parada. Foi, passou um pouco isso aí. Até quando a gente fazia um evento religioso, o Alex sabia que tinha que ter a política no meio, porque ele é um programa, isso aqui é um podcast de informação, né? Queira ou não queira, se a política não estava no momento dela, tinha que tocar. Claro que sem estar para um lado ou para o outro, mas a gente está informando o povo mais ou menos como é. E quando veio sem a política no meio, para mim foi totalmente diferente, foi ótimo. Sem o cenário político. Sem o cenário político. Graças a Deus, ótimo. Acabou. Pudesse ficar o dia inteirinho batendo pau com o seu Moisés aí, com o Daniel. Não, até amanhã, tem quinta, sexta, sábado, vai quando? Só terça? Só vai na outra quinta. Na outra quinta a gente vai viajar domingo, né? A gente tem que viajar. Tem muito açaí pra comer ainda, hein? Cara, tem um sítio aí nosso, tá? Se vocês quiserem também, pastor, levar o pessoal lá, né, pai? Tem um sítio lá. Um banho de garapé, bem um açaizinho. Tá bom? Queria agradecer a todo mundo, Hebron, nosso amigo Everaldo, o meu parceiro aí, o Juninho, e o nosso amigo Bade ali, o goleirão da seleção de Breves. Tá? E agradecer, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, participe. Eu tenho certeza que nós vamos compartilhar muita coisa que vocês vão adorar e que você acompanhe aqui tudo sobre o empreendedorismo, tudo que aquilo que a gente quer trazer, que vai mudar algo na sua vida, nós vamos levar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vai acontecer milagre, não vai? Nesse evento vai. Sexta, sábado e domingo. Conto com vocês, eu vou estar lá. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado.